Eu, na sequência, vou convidar a professora Eliana Hella, que volta para o âmbito dos programas que trabalham com pesquisadores que são também professores e têm impacto sobre a educação básica do nosso país e da nossa região, nosso país, né? A professora Eliana Hella é doutora em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em História pela PUC-RS, graduada em licenciatura plena em História pela UX e pesquisadora no âmbito do PPG de História, mestrado e doutorado profissionais, e do PPG Edu, mestrado e doutorado em Educação. Coordena projetos de pesquisa nos âmbitos da História da Educação, acervos, linguagens no ensino de História, ministra disciplinas de Historiografia, Ensino de História, Cultura Digital, História da Educação, e está em constante interação, né, professora, com grupos de pesquisa da Universidade de Pádua, na Itália, e da Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, SUPSI, onde esteve recentemente, inclusive, com um grupo de alunos do nosso mestrado e doutorado, né? Professora, bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite. Nós vamos escutá-la falar sobre uma escuta consciente da paisagem sonora. Muito bem, o que é isso, paisagem sonora? Vamos lá. Muito obrigada, professor Sescom, pelo convite, e agradeço a todas e todos pela audiência. E é um privilégio estar compartilhando com vocês um trabalho muito bonito que já acontece há vários anos dentro do nosso PPG de História. E eu acabo alternando nesse projeto, é um grande grupo de pesquisa que nós temos na Suíça. Eu faço parte desde 2014, quando nós fundamos o grupo. E como eu participo dos 2 PPGs, o que eu acabo fazendo? Cada missão para a Suíça, eu alterno um ano com colegas do PPG em Educação, um ano com colegas do PPG de História, né? Então, ano passado, nós fomos com um trabalho belíssimo da professora Carla Valentini e da professora Cláudia Bisol, o professor Sescom lembra bem. Nós fomos validar um objeto de aprendizagem que elas desenvolveram aqui na UX, e a SUPSI, esta universidade na Suíça, no cantão do Ticino, que é o cantão italiano, eles gostaram muito e pediram autorização para desenvolver lá. Então, nós fomos, né, para lá validar o objeto que eles desenvolveram, que também poderia ser uma outra oportunidade, né, para a Carla e a Cláudia também compartilharem a experiência. Então, esse tema das paisagens sonoras, no Brasil é um tema pesquisado, mas não tanto, e a ideia que nós temos com o grupo é avançar também no Brasil, tanto que nós sempre fazemos os nossos editais, sempre conjuntos, Universidade de Caxias do Sul e SUPSI, no sentido de podermos fazer essa movimentação, né, entre Suíça e Brasil, Brasil e Suíça, e já fizemos também dossiês conjuntos com a nossa METES, aqui da universidade, também divulgando esse tema das paisagens sonoras, né? Aí o professor Sescom, ele me pergunta, mas o que é uma paisagem sonora, né? E então, o nosso grupo está muito calcado em cima dos conceitos que o Schiffer, né, um canadense, desenvolveu nos anos 70, de que
desenvolver uma percepção auditiva consciente de tudo o que está ao nosso redor em termos de sons. Tanto que quando o Guzo apresentou das ODS, né, eu fiz a mesma relação, Guzo, eu coloquei ali no final a questão da educação com uma alta qualidade, mas também todas as demais ODS que estão implicadas nessa formação consciente, né? Então, perceber o som como algo que faz parte do meu dia a dia e que ele tem diferentes intervenções. Tanto que o nosso grupo é um grupo que é formado por uma historiadora, que sou eu, a geógrafa, que é a Lorena, que coordena, então, na parte da Suíça, eu coordeno na parte brasileira. Nós temos o Xabi, que é um basco artista sonoro. Nós temos arquitetos que fazem parte, músicos, enfim, nós temos uma equipe multidisciplinar que tem o som sempre como um impacto também nos seus campos de atuação, né? Na parte da história, eu tenho trabalhado muito com a paisagem sonora como uma questão de identidade local. Identidade dos indivíduos, das empresas, mas, ao final, também vou apresentar para vocês um projeto recente de uma orientanda nossa, que nós conseguimos uma captação bastante grande, né, Roberto, seja financeira e também de divulgação, em que nós trabalhamos com a paisagem sonora das indústrias, como patrimônio das indústrias aqui na nossa região. Então, aqui já estou antecipando também, né, um ganho excepcional que nós estamos tendo com o desenvolvimento desses estudos e também dessa mobilidade que nós temos. Nós não ficamos desde 2014 sem um edital. Cada 2 anos, nós estamos sempre submetendo um edital que é normalmente financiado ou pela Movetia, que é uma agência suíça, né, de fomento e mobilidade, ou pela Carte Blanche, também suíça, ou pelo mercado, pela Comunidade Europeia, como aconteceu em 2018, quando nós envolvemos uma escola do município que estava sediada fisicamente, né, aqui nas dependências da universidade. Então, são diferentes braços que nós estamos desenvolvendo e sempre inserindo outros pesquisadores aqui da instituição, também de outros campos. Tá? Vamos ver se eu me acho aqui. Aí eu coloquei, então, esse recorte que eu apresento para vocês é do nosso edital mais recente, que finalizará agora em novembro. Ele foi contemplado com um fundo bem substancioso antes da pandemia. Então, o que nós realizamos esse ano, que é uma parte, deveria ter sido realizada em 2021, caso não tivéssemos, né, todo o impacto da pandemia. E, então, a Movetia, gentilmente e muito conscientemente, foi ampliando nossos prazos até que chegou novembro deste ano. Em outubro, última semana de outubro, provavelmente a equipe suíça estará também aqui conosco, né, para fazermos a outra parte deste projeto. O recorte, então, que eu vou apresentar para vocês é de um edital que nós conseguimos para formação didática de professores, né, com um curso de dupla diplomação, tendo professores participantes aqui do Brasil, da educação básica. O critério era estar atuando na educação básica, assim como na Suíça, né? Então, participantes, professores da Suíça, também atuantes na educação básica lá na Suíça. Tá? E dentro disso, um módulo presencial com mobilidade dos nossos estudantes na Suíça e alguns estudantes da Suíça aqui na nossa querida UX, né? Então, para fazermos o trabalho, que é o que vai acontecer agora, então, em final de novembro, e isso que o professor comentou, então, que em julho
eu levei, então, um grupo, agora egressos, né, da história, no momento do edital eram nossos alunos, e eles tiveram oportunidade, então, de pela primeira vez fazer uma experiência internacional, uma viagem internacional, e um módulo presencial na Universidade da Suíça, com várias atividades de campo, né? Então, esse recorte, nós pensamos em propor uma escuta consciente da paisagem sonora integrada aos processos de aprendizagem. Ele promove o sentido de pertença ao lugar, então, uma nossa tentativa de desenvolver, obviamente, nesse momento, primeiro uma conscientização dos professores, porque falar em paisagem sonora, falar em sons, é algo muito mais para músicos, né? E não algo de um currículo da educação básica. Então, aqui nós estamos trazendo esse desafio para que se pense de uma forma muito consciente já uma educação para um ouvido sonoro, no sentido de ter essa consciência, se esse som é um som recorrente, se ele me atrapalha, se ele atrapalha eu vou me atrapalhar com as palavras aqui, porque me vem muito italiano, né? Aqui o distúrbio, né? Do som na paisagem, ou ele já está integrado à paisagem, como muitos dos sons das nossas indústrias aqui, eles já estão tão integrados à nossa paisagem sonora, que nos passa desapercebido já aquele som, né? Então, o primeiro case que eu levei para a Suíça, foi em 2016, nosso primeiro workshop, eu levei o case da Eberle, né? E a Eberle já tocou. Então, o relógio continua tocando ainda hoje, né, a cada hora, a cada meia hora, e praticamente ele já passa desapercebido pela paisagem e pelas personagens, pelas pessoas que transitam, né, pelo centro da nossa cidade, de tão incorporado que ele está, mas ele é uma identidade nossa. Então, eu levei esse primeiro case, e aí, esse recorte é do curso que nós propomos. Foi um curso que envolveu praticamente 200 horas, desenvolvemos ao longo da pandemia, né, completamente digital, evidentemente, e aí fomos, então, expostando, né, o módulo presencial. Nós fizemos, então, com encontros síncronos e atividades também completamente EAD, né? Então, a cultura do escutar a paisagem é importante na relação educacional. Os professores não souberam responder isso para nós, tá? Então, já começamos aqui. Então, o programa de pós-graduação em História da Universidade, em 2018, então, acolheu a equipe de lá, inclusive o diretor do departamento do DFA, que eles chamam do Departamento de Aprendizagens, né, da Suíça, ele esteve aqui e nós formalizamos, à época, o professor era, já chego lá, o professor era nosso diretor, e formalizamos, então, um convênio guarda-chuva entre as duas universidades, tá? Então, aqui nós temos o nosso logo, a Movetia, que nos atende. Então, o nosso conceito de paisagem sonora, né, tudo que nos circunda, absolutamente tudo que nos circunda de sons, e que nos passa desapercebido, né, mas que nos impacta, de alguma forma nos impacta, né, e aqui entra também o silêncio. O silêncio é o nosso ponto zero, da formação. Então, aqui um pouco do nosso programa, eu coordenei uma parte de grupos, de trabalho de grupos, e agora, nessa ida do módulo presencial, eu e a Lorena organizamos, então, todas as oficinas e os trabalhos de campo que foram excepcionais, né? Então, a comunicação acústica também, ela entra como uma definição, né? O som no ambiente, mas eu preciso ter alguém que escute esse som, que interprete esse som, tá? Que é, então, o que trata a pesquisa, e também
essa operacionalização do nosso curso internacional. Então, nós começamos com o módulo, né, o silêncio como ponto zero para uma escuta consciente, né, e com várias atividades, vários exercícios ao longo, e foi muito interessante porque nós temos um mapa digital que está alocado na base da SUPSI, né, mas estão também os nossos sons aqui de Caxias, da universidade, né, que os nossos professores foram fazendo os exercícios, né, e nós fomos colocando, então, a gravação desses sons, né, disponibilizando nesse mapa de paisagens sonoras, que esse mapa também nos deu, digamos assim, uma luz para fazermos o mapa da trilha da paisagem do patrimônio industrial aqui da nossa cidade também, e que já lançamos. Tá? A escuta consciente. Então, nós vamos ter o nosso grupo brasileiro aqui, nós fomos, então, a Laura, o Lucas e a Elisiane, que foram os 3 professores que aceitaram, à época, participar do curso, porque era um envolvimento bastante grande, né? E eles participaram com bastante afinco, enfim, de todas as atividades, com um pouco da dificuldade da língua, que eles tiveram que aprimorar, porque foi todo ele em italiano, né? Mas conseguiram ir se adaptando, a gente foi ajudando bastante. Produzimos um artigo muito interessante, que vai ser publicado no próximo semestre, que eles desenvolveram com os alunos deles nas escolas aqui de Caxias, durante a pandemia. E a pergunta que eles fizeram aos alunos, foram quase 400 alunos respondentes, qual o som que te faz mais falta naquele período de pandemia, né? Então, analisamos, produzimos um artigo belíssimo, que o título ficou A Ponte das Lembranças, né? O som de um estado de alma dos estudantes e dos professores brasileiros, né, durante a pandemia. Nós tivemos, então, a participação desses estudantes, né, numa perspectiva bastante inovadora para trabalhar o tema, desenvolvendo, então, projetos nas escolas, e são projetos que estão sistematizados e recorrentes, né, não foi uma edição, eles já estão incorporados ao currículo nas escolas. Então, aqui nós temos a Laura, a Elisiane, o Lucas, a Juliane, que também é a nossa professora, nossa artista sonora também, que nos acompanhou, e ali do outro lado, então, nós na SUPSI, com os nossos queridos estudantes fazendo a parte presencial. Foram recebidos com muitas honras pela reitoria da universidade, e gostaria de ressaltar para vocês que foi a primeira viagem internacional, a primeira viagem de avião dos 3, né, com tudo subsidiado pelo projeto. Então, eu acho que eu nem preciso comentar do impacto social que isso teve para esses 3 professores, no sentido de ampliar visões de mundo, né, tanto que a Laura já está querendo se candidatar a uma vaga de estágio restauro no Vaticano. O Lucas já quer se candidatar ao doutorado para fazer o sanduíche na SUPSI. Então, muitas motivações e muitas transformações de vida para esses jovens. Desenvolvemos também, então, aqui em Caxias, o mapa com os sons das indústrias, né, na trilha do patrimônio industrial. Tá bem? Já estou chegando lá no final. Quem quiser acessar, arquivoseacervos.com.br, na trilha do patrimônio industrial, vocês poderão, então, ouvir os sons da produção do Lanifício São Pedro, hoje Cotegal, né? Antigo Lanifício São Pedro, que tem mais de 100 anos de atividade, e nós gravamos os sons de um tear que tem mais de 100 anos que está em atividades. E o som está disponível, então, aqui, sem contar da Randon, que nos autorizou também registrar os sons do cotidiano da empresa, Marco Polo, idem. Tá?
A interdisciplinaridade, né? O nosso grupo, então, nós temos História, Geografia, Cultura Digital, Educação à Distância, Artes, Inclusão, como já comentei com vocês, né? E, evidentemente, a nossa ODS, né? Educação com altíssima qualidade, que é o que estamos propondo nessa ampliação, mas também uma repercussão em diferentes outras, à medida que nós temos essa educação consciente, né? Para essa paisagem sonora a qual eu estou inserida. Eu agradeço muito a audiência de vocês, a oportunidade de compartilhar um projeto que me encanta, me orgulha muito, principalmente por essa abertura que nós estamos tendo de poder fazer esse trânsito, né, com os nossos jovens, que precisam tanto, né, de oportunidades. Né? E eu deixo aqui, então, o nosso site suíço, Paisagem Sonoris FUPSI, né? Onde nós temos todos os nossos projetos, eu já perdi a conta de quantos já desenvolvemos, e virão outros por aí. Para o próximo ano, professor, possibilidade de um pós-doc, de um orientando da educação, que fará na parte alemã da Suíça com um pesquisador que já estamos em contato. Enfim, um projeto puxa o outro, o importante é fazer parte do grupo sistematicamente. Acho que essa é a grande questão, falando da internacionalização, você ter esse trabalho constante, responsável, com um grupo de pesquisa. E aí as coisas se desenvolvem de ambos os lados, e ter um programa de pós-graduação que acolha as ações que se faz, que apoie, e também uma universidade, né, inovadora como a nossa, que também apoia. Imaginem um tema desses, né, paisagens sonoras, né, meu Deus, que doideira é essa, né, apoiar pesquisas assim, mas tem rendido muitos bons frutos. Muito obrigada, sigo à disposição. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais do trabalho, podemos conversar mais. Muito obrigada, professor. Dar microfone para historiador é um problema, viu? Obrigado, professora. Parabéns pelo seu trabalho, pelo envolvimento dos estudantes, por essa rede internacional, né? Parabéns a todo o grupo de pesquisa, parabéns ao grupo também da pós-graduação em História e da pós-graduação em Educação, dos quais você faz parte. Aqui no meeting, muitas palmas dos nossos colegas e outras pessoas que nos acompanham, a professora Tânia, os professores Suelen, Ademir, Cristina, Odacir, Alexandre, Maurício, Leandro, Alexandre Mesquita, Matheus, Leonardo, André, Lilian, Fabiana Kaldoinski, lá da Itália, acompanhando, Alisson, a Cristina, a Marilda, deixa eu ver quem mais, Leandro, Luíse, Gisele, a Zaida, Daniel, muita gente acompanhando, além de vocês aqui presentes, o que muito nos alegra, né? Acho que a gente pode, assim, para reunir as diferentes pesquisas, abrir um espaço para quem queira eventualmente aqui, dos colegas presentes, se manifestar, ou mesmo quem está acompanhando pelo Meet, aí eu estou inserido aqui, posso também trazer as perguntas que eventualmente os colegas manifestarem, ou comentários. Seja sobre qualquer das pesquisas aqui apresentadas. Alguma manifestação? Vou te passar o microfone, porque senão os colegas de casa não acompanham. De casa, não, da sala. Não sei onde é que eles estão, né? Do quarto. Eu só queria sublinhar um ponto que a professora Eliana falou em relação ao pertencimento a grupos de pesquisa. E a professora Eliana dizia assim,
a presença constante, esse investimento que a gente tem que fazer de estar presente na reunião, estar no lugar, para buscar pontos de articulação. Porque se a gente vai para uma reunião e aí as demandas nos consomem e a gente não vai para as outras, o nosso ponto de contato com aquele grupo acaba se apagando. Então, há que ter esse investimento de estar presente nas reuniões, nas ações desenvolvidas, e nós estamos com o tempo, né, sempre nos consumindo e nos afligindo, e precisa, porque se a gente não está junto, o laço se extingue. Então, parece óbvio, né? Mas é muito importante. Eu sinto isso nos grupos que eu participo, que por vezes eu não dou conta, mas da importância de estar, de pensar o dossiê junto, de pensar a escrita, de pensar uma participação num evento. Então, assim, e aí às vezes a gente não consegue, mas nós temos um privilégio, que nós temos muitos braços, e esses braços são os nossos orientandos. Então, por vezes, a gente consegue que um orientando faça essa ponte conosco, né, nos represente o programa na organização de um evento, escreva junto com o outro professor, participe de uma investigação. Então, como é importante a gente estar atento, vigilante, né, para que essas portas que surjam, a gente, pela sobrecarga do dia a dia, não deixe que elas se fechem. Então, esse é um comentário que eu queria fazer. E o outro, né, o óbvio, é parabenizar os colegas pelas pesquisas que trouxeram, e essa articulação que cada um de vocês faz com os objetivos, que é algo que a gente pode começar a pensar todos, né? Qual é a relação da minha pesquisa, da minha investigação com esses objetivos, e tornar isso mais visível nas nossas escritas, nos nossos projetos, e sublinhando isso. Então, meus cumprimentos, e eu cochichava antes com a professora Eliana, como nós temos os produtos de dissertações e teses, nós temos esses produtos oriundos dos mestrados profissionais. Então, assim, e aí o professor Everaldo já se antecipou, né, como divulgar isso, né, e alguém falou, aí a gente trouxe as escolas, a gente trouxe a rede para a universidade, mas por vezes nós temos que ir até lá, né? Nós temos que buscar esses espaços. E um caminho, de novo, são esses nossos parceiros, que são os nossos ex-orientandos, que estão lá na indústria, que estão na escola, que estão no distrito, e que por vezes podem ser caminhos de acesso para a gente chegar lá e fazer com que a nossa investigação também contribua para aquele lugar e busque fomento, né, e busque diálogo com as pessoas que estão lá. Então, muito obrigada, parabéns, e que a gente consiga manter esses vínculos, né, que se abrem e ir sustentando esses espaços. Obrigada. Obrigado, professora Flávia. De fato, só assim a gente aumenta o impacto daquilo que fazemos, né? Sim, professora Kátia. Muito obrigada. Também parabenizo os colegas professores, né, que apresentaram aqui os seus trabalhos, as suas linhas de pesquisa, todas muito interessantes, que nos fazem refletir. E é muito bom quando a gente ouve outros colegas falando de outros assuntos que não são os nossos, né, e a gente sempre aprende e tem ideias. Então, eu estava conversando aqui com o professor Guilherme, né, que apresentou ali os produtos, que realmente a gente tem aí uma diversidade, né, de produções bibliográficas para além do artigo, né, e eu até questionava o professor Guilherme como é que a gente pode medir o impacto
dessas produções? Porque o artigo a gente vai ter a citação, o engajamento, né, o quanto ele vai ser baixado e lido. Então, essa é a minha pergunta, né, como é que mede o impacto disso, porque tem um impacto social grandíssimo, né, intelectual, e também do ponto de vista de pesquisa, inovação, formação de recursos e tudo mais, mas como a gente pode medir esse impacto? Pensando que também fiquei considerando como é que a CAPES avalia esse tipo de produto, porque o artigo a gente tem, né, um ranqueamento, uma forma de medir, existe uma métrica para isso. E quando é um portfólio, um atlas, um outro tipo de material bibliográfico, como que isso é avaliado, né, pensando assim, nesse produto, e também para ter ideias para os nossos trabalhos de TCC, que muitas vezes não são práticos e acabam indo, né, para essa área, não práticos no sentido de resultar em uma produção mais intelectual do que um trabalho experimental em laboratório, né, já que a minha área é a biotecnologia, enfim. E como a gente pode ser criativo com esse tipo de orientação, de repente, de um trabalho, né, dessa natureza, e que tipo de produção a gente pode, então, produzir além do artigo científico. Então, essas indagações aqui eu vou passar para o meu colega, professor Guilherme. Bom, Kátia, eu vou tentar responder a primeira parte da pergunta, e se o professor Odilon não se importar, eu passo a ele o restante dela. Eu diria que, considerando a natureza do produto educacional, o impacto, assim, primário é o impacto com relação ao uso dele em sala de aula ou em algum outro ambiente de ensino, né? Então, isso, de fato, é difícil de mensurar, pelo menos diretamente, porque a gente pode considerar, por exemplo, acesso aos arquivos dos produtos educacionais, a gente pode considerar, por exemplo, pessoas ou professores que nós acompanhamos que estão utilizando produtos, ou licenciandos que também utilizam em seus estágios e outras circunstâncias, né? Então, eu diria que esse impacto primário seria o impacto do social, como nós falávamos há pouco, né? O impacto do uso do produto em ambientes de ensino. E com relação a outra parte da questão, Odilon, se você quiser complementar, eu já passo para ti aí. O professor Odilon já... Em relação à avaliação dos produtos educacionais, então esse é um problema, né? O que acontece na área de ensino, né? Um grupo de pesquisadores da área de ensino, então há algum tempo, já elaborou uma ficha de avaliação para avaliação dos produtos educacionais. Então, são consideradas algumas dimensões, quando vão se avaliar os produtos educacionais, como, por exemplo, de que forma o produto está disponibilizado, se o produto ele está vinculado às linhas de pesquisa do programa, a complexidade do produto educacional, a inovação, entre outros que agora não me recordo. Mas o que acontece? Esses produtos educacionais, eles só são avaliados no momento da quadrienal, quando os programas fazem os destaques. Então, por exemplo, na última quadrienal, se eu não me engano, a gente tinha que destacar 8 produtos educacionais, se eu não me engano, né, do programa, justificando, né, por que eles foram destaques no quadriênio. Isso a gente foi bem avaliado, tá, professor? Ok. E aí, então, eles foram avaliados, e a gente teve, então, o resultado dessa avaliação, mas só desses 8. Dos demais produtos educacionais que foram elaborados durante o quadriênio, nós não temos avaliação. E na área de ensino, os produtos educacionais, eles são avaliados em extratos, sendo que o extrato mais alto ele tem um valor de 200 pontos, que é maior do que uma produção bibliográfica, né? Então, a avaliação do produto educacional, a priori, antes da quadrienal, é difícil. Respondido? Bom, esse é outro problema, que é o seguinte, tá? Na área de ensino, assim, o que acontece? Alguns professores lançam no Lattes o produto elaborado, só que quando a gente puxa
para a sucupira no coleta, esses dados, eles entram com informações que não são aquelas que a área de ensino quer a respeito desse produto. Então, eu tenho que manualmente remover essa produção e incluir manualmente o produto educacional do professor, informando todas aquelas dimensões e outros indicadores que a área de ensino ela requer. Tá, então, eu recomendo para os docentes do nosso programa que não incluam o produto no Lattes. Exatamente. Alguma coisa, Roberto? Sobre a avaliação dos produtos? Nós temos aqui diversos programas profissionais, né? O programa de História é um outro. Acho que tem também algo a contribuir sobre essa questão da avaliação. Muito bem. No programa de História, no doutorado, nós temos 6 créditos das atividades que os nossos doutorandos realizam, que são atividades de outra natureza, são atividades técnico-tecnológicas. E a gente produziu um grande formulário descrevendo as atividades a partir daquilo que são os documentos da CAPES, e fizemos um exercício que é sempre provisório de colocar uma métrica, uma pontuação para cada uma dessas atividades. Atividades bibliográficas, por exemplo, que não cai dentro daquilo que é a lógica que a CAPES busca na sucupira, né, são produções de outra natureza, então são variadas, né. Como nós temos 6 créditos nessas atividades do doutorado, a gente precisou criar uma métrica para transformar esses pontos em horas. Tá? Então, nós temos aí um material que compartilhamos com a área, né? A área está avaliando isso, porque desde há muito, né, pelo menos na área de História, e penso que nas outras áreas onde temos programas profissionais, essa discussão está pautada, né, como gerar métricas para dar conta dessa produção. Então, nós fizemos um exercício nesse sentido. Compartilhamos com os nossos doutorandos, e os nossos doutorandos vão apresentando o que eles fazem, colocam essa pontuação, e à medida em que vai aparecendo novas atividades que se enquadram dentro dessa perspectiva técnico-tecnológica, a gente está inserindo e procurando colocar algum tipo de pontuação, mas é um exercício dentro da nossa própria paróquia aqui, né? Ele não é reconhecido fora da instituição, mas estamos discutindo com a área a possibilidade de ampliar e buscar algum tipo de reconhecimento na história, na área, né, dessa produção. Então, é algo provisório. Essa questão da avaliação dos produtos técnico-tecnológicos, ela tem uma repercussão sobre a avaliação dos programas, mas também sobre a nossa organização interna, né? Por exemplo, nós utilizamos como base para a atribuição de horas de pesquisa a pontuação média que o professor ou pesquisador adquire no triênio último. Quando nós avaliamos com critérios distintos a produção bibliográfica da produção técnica, nós temos aí disparidades, né? E outra coisa que me ocorria, por exemplo, nós agora instituímos a premiação, que vai ser ordinária, né, no encontro de julho, dos pesquisadores da UX. Se nós seguirmos unicamente fator de impacto ou a pontuação da produção bibliográfica, gerada pela produção bibliográfica, nós estaremos deixando de evidenciar, com certeza, pesquisadores da área de humanidades e sociais e em favorecimento das áreas das exatas, da vida, né, da biotecnologia. Então, temos que pensar em corrigir essas distorções, né, interna e externamente, na própria CAPES, né. Bom, eu recebo aqui diversos comentários de parabéns aos professores que apresentaram seus trabalhos, né,
manifestações aqui nos comentários do meeting, e também aqui presencialmente, né? Acho que nós temos que só reforçar ou reiterar o agradecimento aos professores Guilherme Guzzo, Deunir Detoni e Eliana Hella, pela trajetória de pesquisa na instituição e que acaba impactando regional e nacional e internacionalmente, né? Fazemos votos de que prossigam por muito tempo, impactando a vida de muitos orientandos e colegas. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui presencialmente e aos que acompanharam pelo Meet. Em um mês, agora não me recordo a data, nos encontraremos novamente e acolhemos de imediato indicações, sugestões de pesquisadores que queiram apresentar aqui o seu trabalho. Muito obrigado a todos.